sétimo ano, agora nós vamos começar a trabalhar um pouquinho mais com o nosso plano cartesiano, beleza? Só que agora ele está um pouquinho diferente, que nós estávamos trabalhando o plano cartesiano somente essa parte aqui dele, ó, que tinha apenas números positivos. Agora nós vamos começar a trabalhar também no plano cartesiano como um todo, que possui números positivos e negativos. Então aqui o meu eixo X, que se chama eixo das abscissas, para a direita números positivos, para a esquerda números positivos. E esse nosso ponto central aqui é o zero, tá? Positivo e negativo. E aqui nós temos o nosso eixo Y, que é denominado como eixo das ordenadas, para cima positivo, para baixo negativo, beleza? Então, eixo X, direita positivo, esquerda negativo, eixo Y para cima positivo, para baixo negativo, tá? E o nosso plano cartesiano, pessoal, ele foi criado para localização de pontos, tá? René Descartes criou ele para localização não necessariamente de pontos, a gente utiliza em matemática para pontos, mas para localização de lugares. Então, a partir disso aqui que foi utilizado para criar mapas, criar plantas de bairros, por exemplo, utiliza-se bastante plano cartesiano. Quem adora jogar xadrez também utiliza bastante o conceito de plano cartesiano. Batalha naval, não lembro se a gente jogou ano passado, mas também utiliza bastante o conceito do plano cartesiano, tá? Ainda continua valendo o que a gente viu, que para marcar um pontinho, o primeiro valor sempre do eixo X e o segundo valor sempre do eixo Y. Isso não muda, mesmo que a gente esteja trabalhando números positivos e negativos. O nosso plano cartesiano ele é dividido em 4 partes. Essas partes se chamam quadrantes, tudo bem? E elas são enumeradas no sentido anti-horário. Lembra como o relógio funciona? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. É o sentido horário. E como o relógio, ao contrário do que o relógio funciona, sentido anti-horário. Então nós temos lá que as nossas áreas, as nossas partes do plano cartesiano são enumeradas no sentido anti-horário, beleza? Então começamos por essa primeira parte, que é onde se encontra todos os valores positivos, e essas partes se chamam quadrantes. Então aqui nós temos o nosso primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, beleza? Essas 4 partes, essas 4 áreas são os nossos quadrantes do plano cartesiano, tranquilo? Agora, olhem aqui embaixo. O professor já explicou isso aqui, agora a gente vai responder aqui, tá? Eu nunca posso esquecer que par ordenado é o X e o Y de um ponto. Por exemplo, o ponto A aqui, o X não é 3 e o Y não é 5, então o par ordenado do A é 3 do X e 5 do Y. Eu utilizo uma vírgula para separar, mas eu leio 3 e 5, tudo bem? Esse é o par ordenado do ponto A. Observe a representação do ponto A, 3 e 5. Estou aqui, ó, bem do ladinho, em cima da letra A. Localizado no primeiro quadrante. E o ponto B, olha o ponto B agora. Menos 3 do X e 4 do Y. Menos 3 do X e 4 do Y. Tá vendo que não tem problema, o X é negativo, a gente continua colocando do mesmo modo. Localizado no segundo quadrante. Agora, representa os pontos C, menos 2, 2, D, menos 4, E, 0 e menos 4, F, 1 e menos 2, G, 5 e menos 3 e H, 6 e 0. Então vamos colocar esses pontos no nosso plano cartesiano. O professor vai colocar em vermelho aqui para vocês, tá? Então primeiro vamos colocar lá o ponto C, menos 2 e 2. Menos 2 do X e 2 do Y. Então, aqui está o nosso ponto C. Vocês não precisam ficar fazendo esse risquinho, pessoal, porque aqui já tem todo quadriculado, é culpado do professor não ter, beleza? Agora, o ponto D, menos 4 e menos 4. Menos 4 do X com menos 4 do Y. Eu preciso marcar e colocar a letra que eles se encontram. Pronto, ponto D. E 0 do X e menos 4 do Y. Lembra quando é 0 do X, eu marco só no Y? Então, eu vou ter que marcar no menos 4 do Y, em cima dele. Aqui está o nosso ponto E.
Agora F, 1 do x e menos 2 do y. 1 positivo do x e menos 2 do y. O ponto G, 5 do x e menos 3 do y. 5 do x e menos 3 do y. Agora o H, presta atenção no H lá. É 6 do x e 0 do y. Se é 0 no y, eu marco em cima do x. Aqui é o nosso ponto H. Lembre-se de quando um desses valores é 0. Se é 0 no x, marco em cima do y. Se é 0 no y, marco em cima do x. Beleza? Letra A. Vamos responder aqui, pessoal. Aqui do ladinho. O ponto D está em qual quadrante? Então vamos lá ver o ponto D. Cadê você? Ponto D está aqui. O ponto D está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante? Terceiro. Então, terceiro quadrante. Letra B. Quais pontos estão no quarto quadrante? Agora, nesse espaço do quarto quadrante, quais pontos estão nele? Os pontos F e G. C. Agora tem alguém perguntando assim para mim. Ah, professor, mas o senhor colocou o F e o G e o H. Pessoal, todos os pontos que estão sobre a linha, ou seja, se ele está sobre o eixo das abscissas, se ele está em cima do eixo X, ou se ele está em cima do eixo Y, eles não pertencem a nenhum quadrante. Eles estão em cima do eixo de simetria. É só você pensar o seguinte, os quadrantes são terrenos. E essas linhas são muros. Os pontos que estão em cima do muro, tá dentro de algum terreno? Não. Então, os pontos que estão no eixo X ou no eixo Y não pertencem a nenhum quadrante. Tudo bem? Se está em cima da linha, não pertence a nenhum quadrante. A pergunta da letra C. Quais pontos estão localizados sobre um dos eixos do sistema? Ou seja, quais pontos estão em cima do eixo X ou do eixo Y? O H e o E. Então, os pontos E. Beleza? Tranquilo? Deu para lembrar um pouquinho que seja, de plano cartesiano? De bom? Agora eu quero que vocês virem a página lá na 38. Vamos lá. Vamos lá. No plano a seguir, construa um triângulo de vértices A, 3 e 4, B, 3 e 1, C, 1 e 1. Então, vamos lá. A, 3 e 4, 3 e 4. Então, aqui está o nosso ponto A. Sempre tem que marcar o nome do ponto. No caso, pontinho A. B, 3 e 1, 3 do X e 1 do Y. B. E C, 1 e 1. 1 e 1.
ligar os meus vértices. Opa! Caiu! Vamos lá. Aqui está o nosso triângulo. Agora, olha o que ele pede a letra A. Letra A. Faça a reflexão desse triângulo em relação ao eixo vertical Y, obtendo o triângulo DEF. Então, eu vou ter que desenhar ele refletido em relação ao eixo Y. Esse aqui é o meu espelho. Lembre-se, simetria de reflexão. Se aqui é 1 e 1, para eu refletir vai ter que ser menos 1 e 1. Se ele está para cá, o meu refletido tem que estar para lá. Depois, aqui não era 3 e 1, então para refletir vai ter que ser o quê? A mesma distância. No caso, menos 3 e 1. Eu vou arrumar aqui. Agora aqui não é 3 e 4, para ter a mesma distância tem que ser o menos 3 e o 4. Então aqui é o outro vértice. Aqui estará o nosso triângulo. Desculpa, professor, está tão retinho que eu estou sem régua. Vocês fazem com régua aí. Bom, ele pediu que seja os vértices D, E, F. D, E, F. Beleza? Tranquilo? Agora ele diz o seguinte. Agora faça a reflexão do triângulo ABC em relação ao eixo horizontal X para obter o triângulo GHI. Opa! Então agora o meu eixo de reflexão não vai ser mais o Y, e sim vai ser o X. Então, se ele está para cima aqui, sendo o X o meu espelho, ele vai ter que estar para baixo. Não é 1 e 1, então aqui tem que ser 1 e menos 1. Não é 3 e 1, então aqui tem que ser 3 e menos 1. Não é 3 e 4, então aqui tem que ser 3 e menos 4. Aqui está o nosso triângulo. E o nome é GHI. Agora eu vou responder as perguntinhas aqui em cima, tá, pessoal? Letra C. Os triângulos refletidos têm lados com a mesma medida do triângulo ABC? Lembre-se que quando eu faço uma reflexão, ou uma translação, ou uma rotação de uma figura, eu nunca mudo nem tamanho, nem forma dela. Então, continua com os mesmos lados. Sim. Letra D. E os ângulos internos dos triângulos refletidos são congruentes aos ângulos de ABC? Se eu não mudo tamanho na hora de refletir, não mudo forma, eu também não mudo ângulo. Então, permanece mesmo, sim. Desenhe o triângulo JKL no terceiro quadrante, obtido pela reflexão do triângulo DEF. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz para desenhar esse de baixo em relação ao de cima, eu vou ter que fazer com esse de cima para desenhar aqui embaixo. Se é menos 3 e 1, então nós vamos ter menos 3 e menos 1. Se é menos 1 e 1, então aqui nós vamos ter menos 1 e menos 1. Se é menos 3 e 4, aqui eu vou ter menos 3 e menos 4. Agora aqui está o nosso triângulo. Pausem para vocês verificarem se de vocês está bem certinho e tudo mais. F. Completa tabelas com as coordenadas dos vértices dos triângulos refletidos. Eu vou apagar aqui para a gente fazer a tabela F, tá? Então, pausa para vocês responderem. Aqui está a letra C e a letra D. Vamos continuar agora. Vamos lá. Complete a tabela com as coordenadas dos vértices dos triângulos refletidos. Então, aqui, ó, DEF. Qual é a coordenada? Fala aí, professor. Qual é a coordenada do ponto? Ué, tá falhando aqui? Vou pegar o preto aqui, então. Tá, só um minutinho.
Fala em coordenada, professor, do ponto D. Menos 3 e 4. Do ponto E. Menos 3 e 1. Do ponto F. Menos 1 e 1. Agora do ponto G. 3 e menos 4. Do H. 3 e menos 1. Do I. 1 e menos 1. Certo? Do J. Coordenada do J. Menos 3 e menos 4. Do K. Menos 3 e menos 1. E do L. Menos 1 e menos 1. Agora vamos responder a letra G, que é um verdadeiro ou falso. O professor vai colocar aqui, ó. Tá? As abscissas do vértice do triângulo ABC são simétricas às abscissas dos vértices dos triângulos DEF. Então vamos olhar as abscissas dos vértices do triângulo ABC. O que é abscissa? X. Então x de ABC vai ser 3, 3 e 1. Vamos ver se as abscissas do triângulo DEF, ou seja, os valores de x, menos 3 e menos 1, são simétricos a esse valor? Lembra que é simétrico, pessoal? Simétrico oposto é o número com o sinal trocado. 3 e menos 3 são simétricos ou opostos? Sim. 3 e menos 3 são simétricos ou opostos? Sim. 1 e menos 1 são simétricos ou opostos? Sim. Então, as abscissas de ABC é simétrica às abscissas de DEF. Então, verdadeiro. As ordenadas dos vértices GHI. GHI, ordenada, é valor de Y. São as mesmas dos vértices de JKL. Então, ele está falando que os valores de Y do GHI é as mesmas do JKL. Os valores de Y, menos 4, menos 4, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. São as mesmas? Sim, verdadeiro. O oposto das coordenadas dos vértices dos triângulos DEF são as coordenadas de JKL. Então, ele está falando que as coordenadas daqui e as coordenadas daqui são opostas. Então, o que é positivo aqui tem que ser negativo aqui, e o que é negativo aqui tem que ser positivo aqui. Vamos verificar? Menos 3 e menos 3. Opa, são opostos? Não, são exatamente iguais. Teria que ser menos 3e mais 3. 4 e menos 4, sim, mas aqui já não é, né, pessoal? Mesmo acontece aqui, ó. Menos 3 e menos 3 são iguais, 1 e menos 1 são opostos, mas aqui não é. Menos 1 e menos 1 são iguais, 1 e menos 1 são opostos, mas aqui já não é. Quando ele fala coordenada, são os dois. Se ele fala apenas abscissas, x. Se ele fala apenas ordenadas, é y, tá? Não confundam ordenadas com coordenada. Coordenada, os dois. Abscissa, apenas x. Ordenada, y. Então, o que é? Falso. As ordenadas dos vértices do triângulo DEF são opostas às ordenadas de GHI. Então, agora eu vou verificar só o y de um e o y de outro. Vou só apagar esses 15 aqui para a gente não se confundir. Então, eu vou olhar o valor de y de DEF e o valor de y de GHI e vou verificar se eles são opostos, que são as ordenadas. 4 e menos 4 é oposto? É. 1 e menos 1 é oposto? É. 1 e menos 1 é oposto? É. Então, verdadeiro. O oposto, agora o oposto das coordenadas dos vértices de JKL são as coordenadas dos vértices ABC. Agora, quando eu falo coordenadas, é tudo. Apenas ordenadas é Y. Agora ele quer saber se todos os números daqui, de JKL, são opostos aos números de ABC. Vamos verificar? Menos 3 menos 4, mais 3 mais 4. Beleza, são opostos. Menos 3 e menos 1, mais 3 e 1. Ok, são opostos. Menos 1 e menos 1, 1 e 1. Ok, são opostos. Então, verdadeiro. Beleza? Pessoal, antes de passar a atividade, eu vou fazer um tutorial do jogo do... esqueci o nome, Batalha Naval,
com vocês no material de apoio, para vocês verem bem certinho como que joga. Eu vou querer que vocês joguem com o pessoal aí da casa de vocês, beleza? Então no próximo vídeo, que sai segunda-feira, sai o tutorialzinho de como realizar o jogo da Batalha Naval. Também vou passar a tarefa, só segunda-feira que eu vou passar a tarefa para vocês. Daí vocês já fazem professor para quarta. Mas segunda-feira vai vídeo com instruções bem certinho. Então agora não vai ter tarefa de matemática, beleza? Então o que eu quero que vocês tenham guardado agora, né, na cabecinha, é que o plano cartesiano agora vai ter números positivos e negativos. Não muda nada na hora de marcar os nossos pontos nele. Tem que verificar, né, tem que observar que ele está dividido em 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto, numerados no sentido anti-horário, beleza? E que quem está em cima dos meus eixos não tem quadrante, beleza? Só os que estão no espaço, tranquilo? E sempre lembrando que o oposto ou simétrico é apenas o número com sinal trocado, beleza? Valeu!